Olá, pessoas! A CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Cabaré, CPI da Cortina de Fumaça, CPI do Angu, acabou de receber parecer gestado a 8 mãos, sob a coordenação do jurista de São Paulo, Miguel Reale Júnior, defendendo o enquadramento do presidente em diversos delitos, incluindo crime de responsabilidade, que tem a possibilidade, que é alimentada desde o início pela comissão, de empichar o presidente Bolsonaro. Afora o crime de responsabilidade do artigo 85(3) da Constituição Federal, os juristas também colocaram o presidente em crimes comuns, como os crimes de prevaricação, epidemia, infração de medida preventiva, incitação ao crime e, pasmem vocês, charlatanismo, além da quadratura no chamado crime contra a humanidade. Portanto, os advogados, no afã de construírem um discurso coerente para fundamentar o relatório e o intento da CPI de enquadrar o presidente, construíram em 226 páginas, num texto caudaloso, repetitivo, cheio de idas e vindas, embora com apurada técnica jurídica, e não haveria de ser ao contrário, porque se tratavam de técnicos de abalizada competência, e por causa disso, procuraram construir uma argumentação persuasiva de modo que o receptor da mensagem efetuasse associações próximas às opiniões dos emissores da mensagem, no caso, os próprios juristas, dentro do conceito de que, para persuadir, é necessário que os receptores possam reconhecer, ou melhor, reconhecer-se nos argumentos discorridos do ponto de vista ideológico. Os signatários do parecer procuraram desenvolver um conceito da chamada macrocriminalidade, ou seja, um conjunto de comportamentos, um conjunto de atitudes que procuraram evidenciar, ou melhor, que evidenciavam que havia um plano, que havia uma ideia central de conseguir uma imunização de rebanho, de obter uma hegemonia das atividades econômicas em detrimento do conceito de saúde. A chave era que se deveria alcançar a contaminação de 70% a 80% da população e, dessa forma, conseguir a chamada imunização de rebanho. E daí haveria a possibilidade de superar a pandemia. E os juristas procuram, ao longo do calhamaço, se cercarem de argumentos que vão em cadeia, levando o leitor, levando o receptor a formarem uma ideia em torno dessa predisposição de governo repetida nos vários comportamentos do presidente, como quando ignorava o uso de máscaras, como quando estimulava aglomerações, e eles vão mostrando isso em vários fatos que vão sendo descritos de maneira cronológica ao longo da peça. Na verdade, o parecer é uma versão melhorada do super pedido de impeachment, já focalizado neste soletrando, cujo card está aí acima, constituindo-se evidentemente numa peça, num produto muito mais elaborado, muito mais preciso na linguagem, sofisticado na linguagem, mas com o pano de fundo desenhado em torno da retirada do poder do presidente. Chamou a atenção o fato dos juristas terem separado ou terem pensado um comportamento ou uma série de comportamentos para enquadrarem o presidente em diversos crimes. Ou seja, esses comportamentos, por exemplo, quadrariam o presidente ao mesmo tempo em crime de responsabilidade e em crime de epidemia. Pelo fato da peça ser bastante longa, como já falei, e considerando o objetivo do soletrando, eu vou focalizar apenas 2 dos crimes para demonstrar a vulnerabilidade da acusação, construída, repito, para dar sustentação, para dar fundamento àquela ideia original de jogar para fora do poder o atual mandatário, e nesse afã deixou a comissão de investigar prefeitos e governadores, inclusive a convocação do consórcio Nordeste, que desapareceu com o dinheiro de respiradores comprados da indústria da maconha. Quanto ao crime de responsabilidade, o texto coloca que o presidente está em curso no artigo 7º, item 9 da Lei 1079 de 1950, mais precisamente o atentado contra o exercício dos direitos individuais e dos direitos sociais. Mais precisamente, o direito à vida e o direito à saúde. O direito à vida quanto ao direito individual
e o direito à saúde quanto ao direito social, alegando que o presidente desprezou a saúde dos brasileiros ao defender a utilização do kit de tratamento precoce, dito como não cientificamente provado, embora trabalhos como da doutora Tess Lawrey apontem que as drogas não recomendáveis, elas inibem as enzimas virais necessárias à multiplicação do vírus. E o próprio Conselho Federal de Medicina, através do parecer número 4 de 2020, tenha deixado ao critério da relação médico-paciente a utilização dessas drogas de baixo custo na sintomatologia leve da doença, sendo que este parecer ainda não foi superado e ele pôs uma pá de cal sobre a politização do assunto. Dizem ainda os juristas que o plano de menosprezar a vida, portanto, atingir o direito individual e assim cometer um crime de responsabilidade, sediou-se no fato do presidente procurar a todo tempo privilegiar as atividades econômicas, o que, diga-se de passagem, é uma grossa e descabida ilação, porque o presidente, ao contrário, o tempo todo sinalizava para o perigo que o isolamento social, o perigo que o lockdown poderia causar à economia como um todo, e isso já vem sendo sentido na prática o efeito, hoje, pelo fato das pessoas trancadas em casa, não produziriam e causariam um encolhimento das atividades e um empobrecimento maciço. Politizado, o discurso ideologizado, encampado pela mídia, encampado pelas correntes políticas que não se conformaram com o resultado do pleito de 2018, se fixa no dolo do presidente em toda e qualquer ação de governo. O atingimento ao direito à saúde de um número indeterminado de pessoas está ligado ao fato do presidente, no dizer dos juristas, propagar o emprego do kit precoce, incentivá-lo o seu uso, segundo eles, contra toda evidência científica, com as ressalvas evidentes de trabalhos em sentido contrário, e mesmo a própria posição, como já falei, do Conselho Federal de Medicina, e ao mesmo tempo desincentivar o povo a tomar medidas de proteção como o isolamento social e o uso de máscara, sendo o presidente como um grande irradiador de imagem, aquele que várias vezes, repetidas vezes, se apresentava em eventos públicos sem estar portando o acessório. Portanto, ao atingir os direitos à vida e os direitos à saúde, estariam reunidos elementos para enquadrar o presidente no chamado crime de responsabilidade, do artigo 85 da Constituição. No tocante aos crimes comuns, eu vou pensar o chamado crime de epidemia, delito versado no artigo 267 do Código Penal, tendo como sujeito ativo o agente que, mediante conduta dolosa, dá causa à epidemia, ou seja, concorre para a propagação de micro-organismos. No entanto, me parece forçado dizer que o presidente Bolsonaro causou a maior epidemia da história recente do mundo, como se ele tivesse gestado o vírus, como se ele tivesse distribuído originariamente o vírus. E recordemos que esse assunto já foi examinado no Supremo Tribunal Federal, na petição 8.740, que foi formulada por um advogado de Brasília e arquivada pelo relator de então, ministro Marco Aurélio Mello, decisão de 8 de abril de 2020. Na petição, o advogado diz que, após uma visita aos Estados Unidos, 15 membros da comitiva do presidente foram testados como positivo para o SARS-CoV-2. E o presidente fez 2 testes cujos resultados não foram divulgados. E o advogado viu nisso uma possível causa de cometimento do crime de epidemia. No que o ministro Marco Aurélio, no seu despacho de indeferimento, escreveu o seguinte: notem que no mês de março de 2020 foram registrados os primeiros casos de transmissão sustentável da Covid-19 no Brasil, revelando-se impossível mapear a cadeia de contágio de modo a encontrar o responsável pelo início da disseminação. Portanto, o ministro usa o verbo causar exatamente no sentido de dar origem, o que é refutado pelo parecer, quando afirma que o conceito do crime de epidemia não é apenas dar origem, mas o de agravar seu resultado. Por estes 2 elementos, se tem noção de que é difícil levar avante os intentos da CPI, intentos pelos quais o tempo todo, não só a mesa diretora, como também a maioria
do plenário luta bravamente, inclusive subtraindo investigações de responsável por desvios de recursos substanciosos. Mas o que importa dizer nestes instantes em que a CPI já marcha para o seu final é que não há possibilidade de se falar de impedimento, de tratar de impeachment, sem que haja sustentáculo popular, sem que haja clamor do povo, sem que o povo participe de verdade do processo. Eu destaco a fala do professor Sérgio Rezende Barros, no sentido de que o termômetro do impeachment é a vox populi. Sem a voz do povo, o impeachment é um instituto mudo. É a voz do povo que exige o impeachment. É a voz do povo que dá a sua cadência. É a voz do povo que dá a sua marcha. É a voz do povo que o determina. É a voz do povo que o conduz. E a representação reage na medida da vocação popular. Portanto, não é um colégio de políticos e políticos comprometidos, desde o relator da comissão, que é um conhecido pela sua folha corrida, muito menos o presidente, que tem histórias nebulosas quando era governador do Amazonas, muito menos senadores do porte de Randolfo Rodrigues ou Alessandro Vieira, que vão por si, e ainda que ajudado por juristas de prestígio, que vão gestar, que vão levar adiante uma virada de página como representa um processo de impedimento presidencial. Basta examinar a história recente, no episódio Fernando Collor, ou mais recentemente no afastamento da Dilmoca, para ver que, como diz o professor Sérgio Rezende Barros, o impeachment está ligado à vox populi e a representação tem de captar essa voz, quer positivamente, quer negativamente. Esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, ajude esse canal. Tchau!